Salmo 128 nos traz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Preste atenção, o versículo 1 é uma chamada geral. Olha como é feliz o homem que teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor anda nos seus caminhos. E então ele fala de alguma coisa familiar diretamente com o homem. Ele vai viver do trabalho das suas mãos, ele vai ser feliz, com ele as coisas darão certo por causa do seu próprio trabalho, e isso vai se estender à sua família, tua esposa dentro de tua casa, etc, etc, com os teus filhos. Então, andar com Deus é benéfico para a pessoa, andar temente ao Senhor é benéfico para a sua família, esposa e filhos, e amplia, vai dizer, verso 5, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade, não é mais minha nem da minha família, é da cidade, da minha cidade, de Jerusalém. Durante os dias da minha vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, a nação, Israel. Percebem como a coisa vai num crescendo? Andar segundo a lei do Senhor tem influências positivas em todas as áreas da vida, da pessoal e individual, interna. Para a pessoal, individual e externa, trabalho e sustento. Para a família, com esposa. Para a família, com os filhos. Para a cidade, Jerusalém. Para a nação, Israel. É amplo e é muito significativo porque começa comigo e com você. Começa em nós. Assim, quando nós pensamos no casamento, trago de volta a noção do que acabamos de ver. Não estar só, ser diferente dos demais. Por quê? Porque somos humanos, não somos como os demais. Não somos gorilas, não somos chimpanzés, não somos porcos, não somos cães, não somos peixes, crocodilos, o que for. Não somos. Somos seres humanos, diferentes de todos os demais. Logo, nos relacionamos com seres humanos, mas não com quaisquer seres humanos. Com mulheres, os homens se relacionam. Com homens, as mulheres se relacionam. Mas não no plural, no singular. É um homem e uma mulher. Assim é a criação. Assim, então, podemos olhar mais uma vez aqui e perceber aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, anda segundo a sua lei. E é isso que edifica a vida humana, a família e a sociedade. O casamento, então, meus queridos irmãos, é extremamente útil e bom. E é bom para algumas coisas em especial. Eu quero destacar essas coisas. Não vou destacar todas, porque são muitas coisas que são abençoadas pelo casamento. Mas algumas estão aqui. E a primeira delas, que quero me referir, é que com o casamento, nós ensinamos não apenas uns aos outros. Eu aprendo com minha esposa, ela me ensina. Nós aprendemos com os nossos pais, nós ensinamos aos nossos filhos. Nós, como família, ensinamos a sociedade. A sociedade aprende com a família cristã o que é ser uma família segundo a vontade de Deus. E nós vamos ver isso em duas cartinhas do apóstolo Paulo. Esta que está indicada aos Colossenses, e vou fazer breve menção oportunamente aos Filipenses. Aqui então, aos Colossenses capítulo 3, ensinar sobre a família. Acontece no casamento. Esposas, diz o verso 18,
sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. 4 versos, tratando das relações familiares, de maneira sucinta, mas tão significativa. Quando no 18 é dito que a mulher deve ser submissa ao próprio marido, evidentemente está respeitando o um para um homem para uma mulher. E se é mandatório da parte de Deus que a mulher retirada do homem lhe seja submissa, essa submissão não pode ser universal, tem que ser da esposa ao seu esposo. A submissão da mulher não é aos homens, mas ao seu esposo. Esposas, submissa ao próprio marido. Mas isso é assim no nosso mundo? É assim que o mundo ensina as mulheres a viverem? Não, muito diferente disso. Mas como é que nós estamos vivendo? Como é que nós vamos nos estimular a viver? Como nós nos ensinamos a viver? Nós nos ensinamos a viver, verso 18, a última frase, o último trecho, diz: como convém no Senhor. Nós não somos parte deste mundo, irmãos. Nós somos diferentes. Por isso a palavra a mulher é segundo o Senhor. Lembra da gravidade? Lei do Senhor. Lei para as pessoas, lei nas relações, lei para a mulher. Aprendemos a viver o casamento segundo as Escrituras e ensinamos isto para nós mesmos, como igreja, e para o mundo quando vivemos. O 19 segue e diz para o marido amar a sua esposa. Veja, amar a vossa esposa. Há homens que querem amar a muitas esposas. Tem nomes famosos por aí, tem nomes populares circulando pela internet com várias esposas. Não, mas o Brasil não permite isso, ainda, meus irmãos. Ainda. As famílias estão sendo alteradas até mesmo dentro da lei. E nós não vamos seguir a lei, simplesmente isso. Nós vamos seguir a palavra do Senhor. Antes convém obedecer a Deus do que aos homens. E se os homens disserem que a família pode ser diferente desta, de um homem com uma mulher, nós continuaremos tendo uma família de um homem com uma mulher. E o homem vai amar a sua esposa. Mas eu estou cansado dela. O tempo passa e a gente se transforma. Alguns homens dizem assim: o homem vem da uva e envelhece e vira vinho. A mulher vem da uva, envelhece e vira, é um dito popular, vinagre. Ela envelheceu, não quero mais. Está na boca dos homens isso. É a mulher da tua mocidade, homem. É a tua mulher. Ame a tua esposa. Ame no frescor dos dias. Ame quando o sol se põe. E não tratar com amargura. Ora, o convívio diário pode ser pesado, pode ser trabalhoso, aos temperamentos, à pecaminosidade. Qual a tendência normal do homem? Vingar-se. Recebeu, devolve. Aprendamos, senhores, não tratemos com amargura a nossa esposa. Amar, tratar bem. E os filhos? Obedecer aos pais. Ora, aqui não foi abolida o antes importa obedecer a Deus que aos homens. Não foi abolido isso. Logo, os filhos obedecem aos pais naquilo que está sendo honroso ao Senhor. Filho, vai ali e mata aquele homem. Não, pai, não vou. Te honro, te amo, mas não te obedeço, porque eu obedeço a Deus antes, que é o Senhor. Mas porque obedeço ao Senhor, obedeço a você, meu pai. Obedeço a você, meu pai, naquilo que honra a Deus. Há um protocolo superior. Portanto, quando diz em tudo obedecer a vossos pais, não aboliu a regra máxima. Mas se não aboliu a regra máxima, aboliu todas as regras?
Não. É para obedecer em tudo mais. Arruma seu quarto, meu filho. Ah, pai. Ah, mãe. Arruma. Põe a mesa. Faz a comida. Telefona para fulano, por favor. Os filhos devem ser tratados também com dignidade e com honra, mas devem ser assim tratados e obedecer. E se não forem bem tratados? Obedecer. Porque o mandamento não é condicional. Não é obedeça a seu pai se ele for gentil. Falamos sobre isso domingo passado. Obedeça ao seu pai, honre ao seu pai. Honre a sua mãe, vossos pais. Pois fazê-lo gera popularidade. Não. Pois fazê-lo faz com que as pessoas te admirem. Não. Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. É grato. É bom. Honra a Deus. Pais, 21. Não irriteis a vossos filhos para que não fiquem desanimados. Há pais irritantes. Há pais que passam do limite, são extremamente repetitivos. Há pais que levam os filhos à rebeldia. Os filhos não estão desobrigados de obedecê-los. O versículo 20 está aí. Mas pais, não irritem os seus filhos. Tratem os seus filhos com dignidade, com honra, com respeito, com amor. E em que é que tudo isso se encerra? Se encerra no ensino da palavra que nós vamos ver mais tarde em Efésios 6, verso 4. A doutrina, encaminhar diante de Deus na doutrina, mas isso fica mais para frente. E por que é que os pais não devem irritar seus filhos? Eu vou dizer, irmãos, é claro, cremos na suficiência do Senhor para a redenção das pessoas. Mas cremos que Ele nos deu ordens para ensinarmos nossos filhos no caminho. Cremos nisso. E cremos que há filhos que serão salvos, mas que abandonam a igreja dos pais porque não suportam mais estar ao lado do pai e da mãe fazendo o que eles fazem. Desanimam. Os pais, ao invés de tratarem os filhos conforme as Escrituras, tratam conforme o mundo ou conforme a sua própria luz, o seu próprio entendimento. Ora, o que acontece a partir disso? Culpa em Deus, né? Oh, Deus não quis meu filho aqui. Não, meu irmão, faz favor, veste a sua carapuça. Trate o seu filho como as Escrituras ensinam, não como você entende que seja bom. E depois não bote a culpa nos outros, assuma a sua responsabilidade. Você errou, corrija, peça perdão arrependido, trabalhe pela correção. Há tempo para corrigir. Portanto, com o casamento, nós aprendemos sobre a família. O casamento é preciosíssimo. Mais tarde à noite tratarei do que aprendemos quando o casamento é rompido. Você já deve ter uma noção aí. Mas são tantas as coisas que ficam para mais tarde. Nós, com o casamento, aprendemos sobre Deus. Vá lá para o Deuteronômio 6, por favor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ora, por que eu digo que isso se decorre do casamento? Porque nós estamos na lei do Senhor, e a lei do Senhor traz consigo pressupostos. Como os homens tementes ao Senhor teriam filhos? No casamento. E sendo no casamento, como eles educariam seus filhos? Educariam seus filhos com a vida em cada um dos seus procedimentos. A vida de educação aos filhos não se dá no domingo às 9h15 da manhã. Quando você fala, acorda, vamos para a igreja. E depois chega atrasado, é claro, porque se é só nesse dia, não dá certo o ensino cristão. O ensino cristão se dá no dia a dia, em todas as situações. É por isso que é dito aqui à frente, no versículo 7, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. É por isso que diz no versículo 8, com o sinal atado na mão e no frontal dos olhos. Por quê? Porque te acompanha onde você for. Você não precisa estar marcado com nada. Não é isso que ele quer dizer para você aqui. Ele quer dizer, cristão, viva o cristianismo. E como tal, ensine em todo o tempo aos teus filhos. Em cada momento. E observe, isso se dá no âmbito particular, ensinando aos filhos, aos teus filhos, e aos filhos dos teus filhos. E quem será abençoado com isso? Você, a tua família, Salmo 128, e a tua nação, porque o versículo 3 diz que esse mandamento é para Israel. Pessoas, famílias, cidade, nação, sob a vontade do Senhor, honrando ao Senhor, colhendo os resultados disso. É dito, irmãos, que apesar dos pecados dos homens, que sempre são muitos, Genebra, nos tempos de Calvino, século XVI, a partir da década de 30 até meados da década de 60, foi uma cidade em que foi feita uma depuração da pecaminosidade, em que os criminosos não tinham prazer em viver, iam para outros lugares. E ao contrário, os convertidos se concentravam lá, iam para lá para viver como se fosse uma grande igreja. Claro, havia pecados, somos assim, infelizmente maus. Mas o Senhor Redentor fez daquela cidade uma ilha de cristianismo. Cidade não começa em si mesma, começa em crentes, em famílias, e a cidade então se manifesta na sua condição. E o que nós estamos aprendendo aqui? Aprendendo sobre Deus. O que aprendemos sobre Deus? Aprendemos, senhores pais, senhoras mães, e filhos que honram aos seus pais e os veem honrando a Deus, eles aprendem imediatamente duas coisas. Na dignidade do pai está tipificada a dignidade de Deus. Aprendendo a obedecer ao meu pai, à minha mãe, aprendendo a honrá-los, aprendo a honrar a Deus. Esse é o único meio de aprendermos a honrar a Deus? Não, mas é o melhor meio. Há pessoas que nasceram e foram abandonadas por seus pais ou ficaram órfãs e que crescem sendo eleitas para a vida, vão crescer com dificuldades, com mais trabalho, vão aprender a temer a Deus, se assim Deus os chamar para a vida. É Ele que reina. Mas o protocolo, o modo básico, é que isso aconteça em casa. Que em casa, no casamento, os filhos conheçam a respeito de Deus. Ensino sobre Deus. Ele é a autoridade. A sua palavra não é discutida. Ele é obedecido. Mas só isso.
Não é mais. Os filhos não amam seus pais. Ele é digno de ser amado. Ele é aquele que nos aconchega. Ele é aquele que também nos ama. Ele, sendo Deus, aprendo com meu Pai. É aquele que me ouve quando eu preciso falar com Ele. Aprendo com meu pai, homem limitado, com minha mãe, uma mulher limitada, a respeito do Deus ilimitado. E dependo dele, creio nele, e o busco, e sou recebido, sabemos, em Cristo Jesus. Portanto, a família, o casamento, ensina sobre Deus. A família, o casamento, ensina sobre a criação. Nós já observamos algo sobre isso, mas vou voltar com os irmãos agora para o capítulo 1 de Gênesis. Peço que me acompanhem até lá, por favor. Só um verso, talvez para termos a congregação mais animada, mais atenta até. Leiam comigo o verso 27, meus irmãos. Gênesis 1, 27. Podemos ler? Leiamos. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tão poucas palavras com tantas verdades. Vou me ater primeiro ao aspecto que está na moda. Deus criou a quem a sua imagem e semelhança? Ao homem. Mas quando eu digo ao homem, eu estou me referindo à espécie humana ou ao ser humano do sexo masculino? Me refiro à espécie humana. Na nossa boa, rica, bela língua portuguesa, quando falamos sobre o homem, assim, com um artigo definido, num texto amplo, estamos falando da humanidade. Assim é o homem. Se eu for especificar isso, tratando de vários personagens, eu posso tratar disso quanto a um certo personagem e dizer algo definidamente quanto a certo homem, e tratá-lo até com um artigo definido. Esse é o homem. E tratar apenas de um homem, do sexo masculino mesmo. Mas em âmbito geral, o homem é a humanidade. E quando se fala especificamente, então, nós percebemos que na humanidade há... Talvez eu precise cortar isso depois do vídeo. LGBTQIA+. Para a pessoa, o gênero que ela entender que tem, como ela admitiu no dia de hoje ser. Então nós começamos a ver pessoas que se entendem cães e andam em 4 pernas por aí, babando. E pode, porque afinal de contas, o gênero é QIA+. Não, a humanidade, se você quiser dizer assim, o gênero humano é de sexo masculino e de sexo feminino. Homem e mulher os criou. A lição evidente aqui. Aprendemos sobre a criação. Dentro do casamento, nós aprendemos sobre a criação. Porque as crianças vão olhar para cima e vão ver, ainda pequeninas, papai e mamãe. Vão ver homem e mulher, um só de cada. E vão ter referenciais neles para conhecer a Deus. E vão ter nesses referenciais aquilo que Deus instituiu na criação. Criação, então, nós vamos aprender a partir do casamento que Deus criou todo o mundo, todo o universo em 6 dias. Veja, a coisa vai sendo
intuitivamente conduzida. Agora eu vou saber que Ele é o eterno e que nele esteve a vontade de fazer tudo o que vemos e conhecemos. Aprendemos no casamento sobre criação. Aprendemos sobre a criação do ser humano à imagem de Deus, e isto é amplo, porque o ser humano é a imagem de Deus, eu já disse isso aqui várias vezes, na encarnação do Filho como protótipo da humanidade, de modo que nós somos a imagem de Deus fisicamente, nós somos a imagem de Deus emocionalmente, a imagem de Deus racionalmente, a imagem de Deus relacionalmente, e podemos continuar. Não há outro ser criado que tenha esses atributos que Deus concedeu de si mesmo para nós. Somos a imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres com essas características. Aprendemos sobre a criação. Aprendemos, irmãos queridos, sobre a redenção, como mencionei há pouco em Efésios. Peço que irmãos vão comigo até lá, Efésios capítulo 6, verso 4. Sobre este verso, não está o peso aos pais de redimirem seus filhos. Ninguém tem poder redentivo a não ser Deus. Somente Ele o tem. Mas cabe a nós, vejam como é semelhante ao texto em Colossenses, Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Isso está lá em Colossenses. Mas aqui há um refinamento. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E nesses anos que nós estamos juntos aqui, meus irmãos, por algumas vezes já pude falar sobre disciplina, mas cabe repetir. A disciplina tem algumas facetas. Eu enfatizo duas facetas. A disciplina formativa, lembram-se disso? Quantas vezes já falei sobre isso aqui? E a disciplina corretiva. Em geral, na mente das pessoas está apenas a disciplina corretiva. Ah, foi disciplinado, então apanhou. Não. A criança disciplinada é a criança que foi educada, foi formada, foi bem conduzida, foi bem orientada, foi ilustrada. A ela foram apresentados os conceitos fundamentais da existência. Quais mais fundamentais do que Deus, a fé em Cristo, a unidade da família com as suas características tão peculiares e próprias. Criar na disciplina é uma criação fundamentalmente formativa. Disciplinar, formar. E aqueles que, sendo bem formados, bem orientados, ainda assim se insurgem, se rebelam, desobedecem, há um crescendo também disciplinar, não há? Os homens copiam isso na disciplina. Qualquer órgão que tenha membros vai poder fazer disciplina sobre os seus membros, faz parte do contrato de filiação. E as disciplinas são a admoestação particular, a admoestação dentro de um círculo fechado ao qual pertence o admoestado, a admoestação pública, repreensão e disciplina para a exclusão. É um crescendo. Ora, a disciplina dos pais também é assim. As crianças não podem aprender a verdade e no primeiro deslize serem surradas. Como isso? Há lugar para a vara, mas o seu lugar não é sempre presente. Há lugar para a admoestação para o filho. O filho não é assim que se faz. Veja como é. A instrução fraterna, próxima, simpática.
Mas haverá um momento em que a admoestação, não sendo recebida, vai ser antipática, dura, mas sempre amorosa. E vai incluir a vara. Mas nunca para tirar a vida ou para lesar o filho, mas para discipliná-lo, para que ele aprenda que erros na vida levam a problemas. Nos nossos dias, a psicologia predominante diz que a disciplina é um mal. Eu tenho afinidade pelo direito e cada vez mais aprendo que existe uma corrente no direito penal chamada de abolicionista, que diz que o direito penal não pode prender ninguém. Não pode punir. Isto é o caminho para a anarquia, para a desobediência universal. Ora, nossos filhos vão aprender a obedecer, sim, e a manter-se em retidão, a princípio, por saberem que andarem mal dá problema. E depois, por verem que andarem bem é excelente, faz bem. As coisas começam no passo da criança e ampliam-se para o aspecto mais racional do entendimento das coisas. Ora, qual é o principal aspecto da disciplina a ser apresentado por uma criança? A de que ela, sendo pecadora e digna do juízo de Deus, olha a disciplina aí. Há algo feito por Deus na história, com a sua encarnação, em que Cristo Jesus tomou sobre si as culpas do pecador. Que por meio de Cristo Jesus, que sofreu a disciplina que a nós cabia, disciplina corretiva, disciplina penal e final, por meio dele temos perdão e vida. Como uma criança vai entender que alguém padeceu por ela, se ela sempre vive sem qualquer tipo de padecimento por seus erros? A redenção é ensinada por meio da disciplina, meus irmãos, formativa e corretiva. Disciplina e admoestação no Senhor. Indo para o fim, Salmo 1. Vocês, pais, não se percebem dizendo isso para os seus filhos? Quando eles vão sair de casa por algum motivo, ainda que pequenos, mas acompanhados? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não é assim que os pais orientam seus filhos? Filhos, andem com esses, não ande com aqueles. Filho, toma cuidado com o que você ouve, com o que você faz, onde você participa. Toma cuidado, filho, não entra, não acompanha. Você desconfiou, não participa. Ao contrário, filho. Quando você quiser ter um amigo, diz para mim sobre seu amigo. Quando você quiser ir para a casa desse amigo, deixa eu saber um pouco mais dos pais desse amigo. Onde você vai? Com quem você vai estar? Sob que supervisão? Por que, pai? Por que ter esse cuidado? Por que toda essa chatice? Porque eu te amo, meu filho. Eu quero que você aprenda a ter uma marca. E a sua marca não seja conforme estes que se perdem, mas seja a marca conforme Cristo Jesus, com honestidade, com santidade,
com correção, com as virtudes que nós percebemos serem preciosas numa pessoa. Confiabilidade, fidelidade. Temos estudado isso com os nossos jovens. Virtudes e pecados. Vamos aprender as virtudes? Aqui neste salmo está a orientação para a leitura dos salmos. Ele começa o livro justamente por causa disso. Estude os salmos, leia os salmos, aprenda os salmos. Por quê? Porque isto é o prazer na lei do Senhor, verso 2. Porque nisso é a meditação de dia e de noite. Quem caminha assim é como árvore que cresce junto à corrente de águas. O Senhor, por meio da sua palavra, o livro dos salmos. Na família, meus irmãos, dentro do padrão divino, é que essas coisas acontecem. Quando o padrão divino é rompido, nós começamos a ver a ruína crescente, cada vez mais marcante. Mas sobre esta ruína, se Deus assim abençoar, nós falaremos mais tarde.